Estamos começando mais um episódio do Pelican Cast. Eu sou Rogério Babeto e falo diretamente aqui da sede da Connect TV em Alphaville. E hoje eu trouxe uma entrevistada para vocês, fantástica na área da educação, hein? Natália Sigoli. Isso. Tudo bem, Natália? Seja muito bem-vinda ao nosso programa, a esse episódio. Vamos falar um pouquinho sobre educação, né? E Natália, pessoal, ela tem já pedagogia, na verdade ela é pedagoga, palestrante e agora escritora, né, Natália? Isso. O mais recente livro, ó, Práticas Inovadoras na Educação. Então, um livro bastante interessante, bem elucidador, né? É uma coautoria com outros educadores. Sim. Né? E recomendo para vocês, ó, esse livro fantástico. E, Natália, a gente quer conhecer um pouquinho sobre você, sobre sua vida, como é que você se tornou, o que te inspirou a ser uma educadora, né? E como é que foi a sua história. Como é que isso aconteceu? Conta pra gente. Bom, ser educadora, né, isso já há alguns anos, há 23 anos eu trabalho na área da educação. E entrar na educação foi algo que foi acontecendo pelas experiências de vida mesmo, né, enquanto indivíduo, desde quando eu era criança. Então, eu sempre me via nas brincadeiras sendo a professora. Então, já estava na raiz. O que a minha família oferecia? Então, de presente, era a lousa, né, eram, né, objetos que tudo remetia à escola. Então, os meus alunos imaginários, né, as minhas bonecas, a minha irmã mais nova, depois de um tempo até o cachorro era o aluno, né? Então, isso. Eu sempre tive muito acesso em casa a livros, meu pai sempre gostou muito de ler. E eu via muito meu pai então, como esse modelo, era um casa, hábito de leitura. A minha mãe, ela concluiu somente o ensino fundamental, né? E o meu pai concluiu o ensino médio, mas o valor para a educação a gente sempre vivenciou em casa. E você e vários irmãos ou irmãs? Eu e mais uma irmã. E as duas conseguiram fazer Sim, nós duas concluímos. Então são uma das primeiras, então, da família a conquistar esse objetivo. Sim, por parte da família da minha mãe, eu fui a primeira neta a concluir uma graduação. Que legal isso, Isso né? era uma coisa que, para o meu avô, que hoje já, né, olha por nós em outro né, outro plano, isso era um motivo de muito orgulho. Ele sempre falava, é a minha neta doutora, porque ser professora para ele era a doutora. Ele sempre falava, o professor é o doutor de todas as outras profissões, é dele que vem todo o conhecimento, né, que as outras onde que permeiam, começa, onde né, tudo Natália? começa. Então era um orgulho muito grande para os meus pais, isso também sempre foi motivo de muito orgulho. Eu fui aluna de escola pública, boa parte da minha vida. Estudei escola pública e consegui uma oportunidade, que eu falo que essa oportunidade foi o que transformou a minha vida, em estudar em uma escola, uma instituição aí reconhecida nacionalmente. Você pode falar qual é? Posso, Fundação Bradesco. Fundação Bradesco? Isso, quando eu estava cursando o 8º ano do ensino fundamental, surgiu uma oportunidade de fazer uma prova para pleitear uma vaga na escola. Na fundação. E aí eu fui fazer essa avaliação e, assim, foi uma das primeiras colocadas legal, no teste. Parabéns. E aí nós fomos chamados na escola, fizemos a inscrição e ali a minha vida foi sendo transformada literalmente pela educação. E você foi até o colegial? Eu fiz o magistério, né? Magistério. Eu fiz 4 anos, né? Porque o magistério tinha 3 anos que era de ensino comum, né? Núcleo comum, que eles falavam na época. E depois mais um ano que era o profissionalizante, que era o de magistério. Era uma época de cursos técnicos, então a escola tinha vários cursos, além do magistério. E ali eu tive professores muito inspiradores. E ali você se encontrou, então? Ali os realizando. meus, né? Ali toda a imaginação que eu tinha enquanto criança numa sala de aula se tornou realidade. Né? E você tem 20 anos hoje de magistério. E aonde Sim. você trabalha hoje? Na Fundação Bradesco. Mas olha, quer dizer, estudou lá, Sim. se formou e ainda desenvolve esse tempo todo dentro da própria fundação ou trabalhou em outros lugares Dentro também? da própria fundação. Eles tinham um projeto, né? Como eu posso dizer? Eles tinham, não era uma regra, mas eles davam uma oportunidade para os melhores alunos do curso, ao concluir um curso, eles engajavam esses alunos em alguns departamentos do banco, e as meninas que estudavam magistério, elas tinham a possibilidade de ao concluir os 4 anos de magistério, se elas tivessem um desempenho legal, elas conseguiam uma vaga na escola para trabalhar.
não inicialmente na sala de aula, mas em algum setor voltado à educação. Então, quando eu concluí também o curso, eu fui uma das 3 primeiras com desempenho bom nos 4 anos, e aí eu fui convidada a participar do quadro de funcionários, né? E aí eu entrei, não na sala de aula ainda, porque eu estava saindo, né, do ensino técnico ainda, mas aí eu fui fazer faculdade. Então esse emprego também, né, primeiro a oportunidade de uma vaga na escola como aluna transformou a minha vida, e depois o primeiro emprego para eu conseguir me manter numa faculdade. Pagar a faculdade, porque exatamente, né? Depois veio um outro desafio com a minha família, como pagar a faculdade dela, porque era uma coisa difícil, né? Minha família não tinha condições, então ou eu passava numa escola pública, ou eu tinha que trabalhar para eu conseguir custear, né, os gastos com uma faculdade particular. Esse primeiro emprego também me possibilitou continuar estudando, né? E, Natália, você acha que a educação ela pode mudar vidas? Muito. Quando foi um ponto marcante assim que você viu que a educação mudou a vida de algum aluno seu, ou de algum conhecido, ou de algum parente? A gente tem um retorno, né? A gente encontra um aluno aqui, outro ali, a gente tem aluno fora, estudando, fazendo formação na Bélgica, aluno trabalhando na Arábia Saudita, alunos que trabalharam na época da pandemia nos estudos sobre Covid. Então, a gente vai sabendo de um ou outro, né, a trajetória. E as famílias também, quando, né, nos encontram, vão contando aí as trajetórias. Com certeza elas são impactadas, né? Isso, sim. Eu acho que é transformador, né? A educação transforma, assim, a vida das pessoas. E como é que você, Natália, consegue conciliar toda essa parte de educação, mãe, né? Você tem quantos filhos? 2. 2 filhos. 2. Então, mãe, educadora, palestrante, agora escritora. Como é que você faz isso? Como é que consegue? Qual é a varinha mágica aí? Eu tenho uma rede de apoio bem grande. Eu continuo contando com os meus pais, né? Sim. Que eu falo que se desde a infância eles foram me dando subsídios para eu chegar até aqui, hoje eles continuam me dando esse subsídio. Então hoje eles estão lá cuidando dos meus pequenos. Tem o meu marido também, que é um super parceiro, ele topa tudo, até antes mesmo de eu topar, ele fala, vai lá e faz, que isso é muito importante, você consegue, né? Você pode, você é capaz. E a minha família é muito, né, nós nos abraçamos muito nos nossos ideais, nos nossos sonhos. E a escrita do livro foi mais um sonho que foi realizado. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu nunca tinha pensado em escrever um livro. Tá. Né? Mas quando surgiu também a oportunidade, bateu aquele friozinho na barriga, mas o marido falou, vai, que você tem repertório, você tem vivência, você tem conhecimento suficiente, né? Experiência para você inspirar outras pessoas. Dentre os projetos que você participou nesses 20 anos de carreira, né, como educadora, esse foi um dos mais desafiadores ou tiveram outros também? Esse, para mim, foi o mais desafiador, porque quando você está na sala de aula, é você ali com o aluno, né? É no tete a tete. Escrever para o outro livro tem uma amplitude muito maior, né? O livro você faz com que você alcance um número maior de pessoas. Então, não que não seja sério o que eu faço na sala, eu trabalho com muita seriedade, muita afetividade com os meus alunos, mas escrever... quando surgiu a proposta, eu fiquei um pouco assim, né? Tá, eu tenho experiência, eu sei que eu tenho coisas boas para escrever, para compartilhar, mas e aí quem vai ler, né? Quem vai ler vai perceber essa intenção, né? Isso vai agregar na vida das pessoas. Então foi desafiador por isso, né? O que escrever, como escrever de maneira acessível, uma leitura fluida, algo que não trouxesse a teoria, né? Na vida de um professor, as pessoas sempre perguntam, por trás dos bastidores, lá na sala de aula, no dia a dia, o que você faz? Né? E a proposta desse livro é essa. Poxa, que legal. Né? É mostrar, assim, não a teoria, o que os teóricos falam, mas o que o professor faz com a teoria, como ele coloca em prática, de maneira que inspire o aluno, que engaje o aluno, que ele queira, né, estar ali de corpo e alma na sala de aula. E, Natália, você acha que a afetividade no ambiente escolar, ela pode potencializar esse processo de aprendizagem do aluno? Sim, eu acredito muito. A minha linha de trabalho, ela sempre foi permeada
por essa questão da afetividade. Eu acho que se o aluno não criar um vínculo com a escola, com o professor, né, com a equipe pedagógica, eu acho que ele não consegue, né, se abrir para esse conhecimento todo que ele vai desenvolver ali ao longo dos anos. E eu falo isso porque eu fui uma criança, né, eu fui uma aluna que eu tive dificuldades com essa questão da afetividade, de vínculo na escola. Então eu tive experiências muito boas, mas eu também tive experiências não tão boas assim. E essas experiências não tão boas, elas me fizeram acreditar ainda mais nessa questão da afetividade. Então, um aluno com medo do professor, um aluno que passa despercebido uma preocupação, né, algo que ele está vivendo na família dele, que o professor, de repente, às vezes não consegue perceber. A fome, a falta de sono, né, a dificuldade de dormir tranquilamente em casa. Um aluno preocupado com qualquer outra questão na sala de aula, ele não está ali inteiramente para aprender, sim, né? Então, a afetividade envolve muito isso. Antes de você chegar lá e passar todo o conteúdo, tudo que você, né, precisa ensiná-lo na aula, você olhar para aquele indivíduo e entender que ele tem seus medos. Como um serzinho mesmo. Exatamente, ali, um serzinho, né? Não ter medo da escola. Então, eu falo que não ter medo do professor já é assim, né? 90% do caminho. Do caminho. E depois o restante vai fluindo, né? O vínculo é muito importante. Então, esse capítulo que eu escrevi, ele fala muito sobre isso, né? Eu vi um pouquinho assim, você fala um pouco sobre neurociência? Sim. Essa parte da descoberta recente de neurociência impacta muito na prática e na visão da parte do ensinamento? Sim. O que você pode falar para a gente sobre esse assunto? A neurociência, a gente fala que hoje, né, na atualidade, né, a neurociência está trazendo aí contribuições. A neurociência ela já existe há um bom tempo, né? Ela só não estava ainda tão evidente. Já existem estudos já antigos que falam sobre o funcionamento do cérebro, como a criança aprende. Então, hoje, trazer a neurociência para a sala de aula permite o professor conhecer como o aluno dele aprende, como o aluno pensa. E como é que né? o educador pode aplicar no cotidiano escolar, né, esses conhecimentos de neurociência, né, no comportamento, para criar uma experiência, um aprendizado mais efetivo? Assim? Ele pode aplicar através de jogos, né, experiências com jogos, aulas dinâmicas. Então, a gente fala muito de aula invertida, né? Então, ao invés do professor estar lá na frente falando o conteúdo, ele tirar do aluno o que o aluno sabe a respeito daquele assunto. Aulas mais dinâmicas, né? A gente fala que são as metodologias ativas, né? Então, a neurociência, ela traz a clareza de como o aluno pensa, como ele aprende, né? Os estágios de aprendizagem, quando a criança está mais aberta aos estímulos, até que idade a gente vê essa questão da neuroplasticidade mais evidente, borbulhando, né? Porque o nosso cérebro ele vai se moldando ao longo da vida toda, né? A gente vai fazendo conexões e reconexões ao longo da vida toda. Mas a infância, eu falo que o professor precisa ter esse conhecimento de neurociência para ele entender que é na infância, ele pequenininho, aonde tudo começa. É a fase mais criativa da criança, na infância. Então, hoje, quando a gente fala assim, essas mentes brilhantes que nós temos, né? Sim. Essas mentes brilhantes, elas são crianças que já na infância elas já eram estimuladas de alguma forma, né, a desenvolver os seus... Isso é percebido de uma forma mais, quer dizer, quanto antes melhor, né? E aí você consegue trabalhar e desenvolver melhor aquele ser humano. Sala, exatamente. Então a gente fala muito das questões também emocionais, né? O que emocionalmente ele já consegue resolver com autonomia, com mediação, funções executivas, o que o aluno consegue realizar, o indivíduo consegue realizar, né? Como ele consegue estruturar o seu pensamento, como que ele consegue organizar as ideias, o conteúdo que é ensinado na sala de aula. É muito importante que os professores tenham esse conhecimento, né, sobre neurociência. Não é algo só que envolve um universo, né, de cientista. Algo que agrega no trabalho do professor. Dia a dia. Você, nesses 20 anos, hoje você trabalha com que tipo, assim, com que idade de criança hoje? Hoje eu trabalho com alunos do 2º ano do ensino fundamental. Eles têm entre 7 e mais para o final do ano eles completam 8 anos. E quais são os seus desafios em sala de aula para
para conseguir perceber esse aluno, né? Aliás, quantos alunos são por sala? São 35. Então, são 35 mentes brilhantes ali para você poder administrar. Pra gente administrar. E com bastante mente brilhante, com bastante energia, com né? bastante energia, com bastante conhecimento. As aulas já não, né, elas não cabem mais no espaço da sala de aula só o professor falando, muito pelo contrário, o professor ele é o mediador do conhecimento, o aluno traz as experiências de vida, o professor vai fazendo a mediação, ele vai dizendo, né, o que você pensa a respeito disso? Não sabemos, vamos pesquisar. Então, hoje, o papel do professor na sala de aula é de mediação. Ele não é mais o detentor de todo o conhecimento como a gente via antigamente. Vá para a escola, escute tudo que o seu professor fala, anote tudo né, é a receitinha para você se dar bem na prova. Hoje o trabalho, né, em sala de aula não é só para ele responder uma avaliação. E hoje, com acesso à informação que eles têm, né, de uma forma tão facilitada e tão ampla, eu acho que é um outro ponto desafiador para vocês. Sim, porque às vezes eles sabem coisas que nós ainda não sabemos. Eles levantam a mãozinha e falam, você sabia, professora, né, que tal coisa é assim? Aí você fala, olha, eu não sabia, mas nós podemos pesquisar. Garoto, hoje não é o tema que nós vamos discutir. Então, antes a gente via isso, tema, né? Porque antes para o professor isso era uma ofensa, né? O aluno perguntar e você não sabia a resposta. Hoje a gente fala que legal, né? Eu não sabia disso, vamos pesquisar mais sobre isso, né? Vamos, né, ver como que a gente pode, então, trazer esse assunto para a sala de aula. E no seu livro agora, você trouxe alguma técnica, algo assim, não precisa dar o spoiler que o pessoal poder adquirir o seu livro, mas algo, pelo menos uma técnica, assim, ou algo que que o educador deveria experimentar em sala de aula? Sim. Tem? Tem. Opa, dá para contar uma? Dá para contar uma. Esse livro tem várias, tá? É um time aí, um time de educadores fantásticos que estão escrevendo, mas nós temos aí uma dica sobre a questão do erro. A gente sempre massacra o erro, né? Você errou, apaga e faz de novo. Então, hoje a gente trabalha com uma proposta diferente, a aprendizagem em cima do erro. Então, para que a criança não tenha esse medo de errar. Então, você errou, mas o que você pensou a respeito disso, né? De fazer a criança pensar. Então, assim, vamos mudar essa questão da cultura do erro. Quando a criança está muito agitada, não adianta você começar um conteúdo e, né, eu expliquei tudo que eu tinha que explicar e a criança está lá super agitada. Vamos fazer uma prática de respiração, um exercício, né, de mentalização de coisas positivas, vamos pensar em coisas agradáveis, vamos pensar em coisas que vocês, né, sonhos que vocês têm, né, que vocês queiram realizar. Então, também trabalhar essa questão da tranquilidade deles, para que eles possam também estar inteiramente na sala de aula. E não só evidenciar o erro, né, Natália? Porque eu vi na verdade, um experimento uma vez, um professor, algo simples, ele colocou uma tabuada na lousa. E de propósito ele errou um dos cálculos, né? E todo mundo dando risada dele porque ele tinha errado o cálculo. O que ele quis evidenciar com aquilo? Que os outros 9 cálculos que ele fez, dos 10, estavam corretos, mas ninguém elogiou. Mas aquele que ele errou é o que foi apontado, que foi evidenciado por toda a sala, né? Isso é uma coisa que a gente... É interessante você trazer para a sala de aula e falar, então, a pessoa fez um monte de coisas incríveis e né, o professor, eu falo muito para os meus alunos que o professor também erra. E é bem esse exemplo que você deu. Às vezes uma palavra que a gente fala errado, alguma coisa que a gente escreveu na lousa de maneira... te crucifica, né? né? Na correria você esqueceu um acento. Professora, você esqueceu aquilo ali, a professora também erra, o professor também erra, né? Mas se eu não tivesse errado, olha, ninguém teria prestado atenção na importância desse acento, na maneira como que se escreve essa palavra, né? Então, eu acho que essas metodologias ativas de o tempo inteiro você tá interagindo com os alunos, que é o que faz hoje a educação de hoje ter um diferencial, né? E, Natália, como é que os pais e a família, eles podem colaborar, né, com a escola ou com a educadora para garantir uma educação de qualidade e o desenvolvimento pleno das crianças hoje? Como é que vocês trabalham as questões com os pais? Isso também é um ponto que foi tocado no livro, né? Também foi? Sim, a gente tem o hábito de pensar que a escola vai resolver tudo e a escola não resolve tudo, né? Nós, na sala de aula, não é esse o papel da escola, né? Existe uma questão de valores, né, de educação que é familiar e que é
a base para que o aluno consiga se desenvolver efetivamente na sala de aula. Mas para isso, a escola precisa abrir as portas e ouvir essa família. Né? Hoje o que a gente mais vê de necessidade é da família ser ouvida. Porque uma desestrutura familiar desestrutura todo o restante, né? Exatamente. Com certeza a aprendizagem da criança já não vai ser a mesma, né? Isso, esse acolhimento da família. Se tiver paz, tranquilidade, estrutura, Isso, né? você poder mostrar para a família qual que é o papel da escola, como que a escola trabalha, o que o professor faz na sala de aula. Eu gosto muito de fazer isso, eu sempre tive muita tranquilidade em lidar com os pais dos meus alunos, né? Em todos esses anos de magistério, eu não tenho uma história negativa para contar de uma família que teve problemas com o meu trabalho, com o desenvolvimento do meu trabalho, porque eu sempre gostei muito de trazer a família para o meu trabalho. E, Natália, e os valores da família hoje mudaram muito com o passar dos anos? Desses 20 anos você sentiu isso ou não? Mudaram para o bem, Sim. mudaram para melhor ou para pior? Sim, eu sinto que eles mudaram, né? E eu também vejo que hoje em dia algumas famílias estão perdidas nesses valores, né? Ao mesmo tempo que se importa com determinadas coisas, essas coisas precisam favorecer a família ou a criança para serem importantes. A coletividade, o olhar sobre o outro, né? Tá, então eu não aceito que o meu filho esteja na escola sofrendo uma situação de bullying, por exemplo. Eu não quero isso para o meu filho. Mas quando o meu filho faz com o outro, tudo bem, é uma forma de expressão. É uma forma de expressão, né? Então isso são valores. O que você não aceita para o seu filho, você não faz. Né? Você educa o seu filho para que ele não faça com o outro. Sim. Né? Então, os valores, eles têm, sim, sido um desafio na escola, porque nós lidamos com diferentes núcleos familiares, né? E cada família molda, né? Educa seus filhos da maneira como acredita que deva ser. Isso gera conflito, então o trabalho com mediação de conflito na escola também tem sido primordial. Hoje não dá para dizer resolve lá na rua, a gente precisa resolver dentro da escola. Mas a escola tem um papel muito maior do que se tinha antigamente, né? Sim, porque antes, quando você tinha um problema, escrevia-se na agenda, né? Mandava um pai, mandava um bilhete, né? E a família resolvia em casa e o aluno nunca mais fazia, não dava nenhum problema mais na escola. Hoje a gente precisa discutir os conflitos na sala de aula, até como maneira de você fazer as crianças pensarem mesmo nessas problemáticas, né? Sim. E aumentando aí essa vivência, fortalecendo o emocional, né? Então as frustrações. Hoje a gente vê crianças, né, ou até adultos com dificuldade de frustração, porque são, né, o tempo inteiro ali, você vai resolvendo do jeitinho, né, brasileiro de ser, para que a pessoa não passe por nenhumas frustrações e chega na escola, ele vai passar por muitas frustrações. Sim, né? E é importante, né? E as frustrações são importantes. Então, porque assim, esse ser humano também reconhece o não, né? Sim, reconhecer o não, né? Para poder até saber valorizar quando ele tiver o sim, também, né? Que é importante. Exatamente. Né? E, Natália, você tem algum mentor, uma figura inspiradora que você se baseou na sua trajetória? Ou até mesmo agora? Seja um escritor, ou uma outra educadora, um educador? Sim, eu gosto muito do Paulo Freire. Né? Eu me baseio muito na teoria de Paulo Freire, que eu acho que a educação ela vem com o propósito de libertar mesmo o indivíduo. E ele sempre falava muito isso, né? De uma educação libertadora. E o que é uma educação libertadora? Né? É você mostrar para o indivíduo que ele pode ser o que ele quiser. Né? Ele não precisa ficar nas amarras do que o outro espera que ele seja, né? Por meio do conhecimento ele vai ser o que ele quiser, né? Desde que ele tenha ali a persistência, né? A perseverança, que ele consiga, né? Também oferecer o melhor de si. Nada vem de mão beijada. Vem sempre muito trabalho e muita dedicação. Isso, né? muito trabalho e muita dedicação, né? Alguns outros teóricos também, eu gosto muito, né? Do psicanalista Léo Freiman, que também traz né, num contexto mais atual, as problemáticas aí que a gente vê tanto de sala de aula como de convívio familiar. Ele também traz algumas coisas bem bacanas de orientação para professores e família. Então, me inspiro muito nas coisas que ele fala. Ele fala muito da questão da afetividade, da importância do não, mas um não firme, porém com afeto. Né? Quando você é firme, você não precisa ser desrespeitoso ao ser firme. Né? Não precisa gerar o medo, Não precisa gerar o medo, exatamente. Não precisa ser aquela cultura do medo, né? Eu faço o certo porque eu tenho medo do que vai acontecer se eu fizer o errado. A consequência, né? Tá certo.
E você tem algum conselho para os novos educadores que estão chegando, né, diante eu acho que desse desafio dessas novas gerações, né? O que você compartilharia com eles em relação... O que você diria para aquela Natália que começou lá aos seus 19, 20 anos? Né? O que você falava para ela? O que você falaria hoje? Olha, vai por aqui, vai por ali. Primeira coisa que eu falaria é assim, olhe para o seu aluno e escute o que ele tem para te dizer. Né? Para você conseguir entrar dentro do universo do seu aluno, você precisa ouvi-lo. Ajudá-lo da melhor maneira possível. Ali, então, não adianta você pensar, eu fiz a melhor faculdade, eu fiz o melhor curso, eu sei todas as teorias a respeito da educação, mas você não olhar nos olhos do seu aluno e não ouvir o seu aluno, né? É fundamental você ter a escuta. Importantíssimo, né? Importantíssimo. Eu acho que esse é o maior desafio no momento do educador, né? Olhar para o aluno e ouvi-lo, entendê-lo, para conseguir impactar ali, né? Inspirá-lo a, né, desenvolver suas potencialidades. Então, acho que é isso que eu falaria para um jovem. Legal. Estude, porque a nossa profissão é uma profissão de muito estudo. Nunca acaba, Nunca acaba, né? Então, se você almeja algo que você tem aqui, você possa estudar e parar por ali, então não dá para ser professor, não dá para ser educador, né? É uma profissão de muito estudo. Com certeza. E, Natália, o que você espera assim, que seja o seu maior legado no seu trabalho? O que você quer deixar como educadora? O meu maior legado é deixar para os meus alunos a importância do olhar para o outro. Eu acho que quando você olha para o outro e você se coloca no lugar, coloca no lugar do outro, né? Que os sonhos que você tem, o outro também tem, pode não ser os mesmos que o seu. E quando você olha para o outro com empatia, entendendo que para sua estrela brilhar, você não precisa apagar do outro, né? Eu quero que os meus alunos entendam isso. Então, quando eu entro na sala de aula, é com esse pensamento, né? Todos aqui podemos brilhar, cada um a sua maneira, né? E juntos tem espaço para todos. Um pode colaborar com o outro. Um pode colaborar com o outro, porque o que você faz de bom para o outro, isso volta para você em abundância. Então, com certeza. Né? Natália, eu tenho uma pergunta para você. Você agora, como palestrante, escritora, pessoal, não percam, Práticas Inovadoras na Educação, livro fantástico, espero que vocês gostem. Seu livro se perdeu, suas palestras se perderam, seu conhecimento se foi. É seu último dia no planeta Terra e eu quero que você pense quais seriam as 3 lições, as 3 mensagens que você deixaria para a humanidade. As 3 lições, eu acho que a primeira é essa que eu falei, né? Olhar para o futuro sem você esquecer o seu passado, né? Sem esquecer a sua essência, você pode aprimorar, ter sempre uma melhor versão da sua pessoa sem esquecer a sua essência, né? A gente não pode deixar que isso se perca. A segunda lição... Nossa, são tantas lições. Às vezes é difícil a gente escolher só 3. Exatamente. Né? É não passar pela vida sem, né, deixar alguma coisa, né, de importante para o outro, que agregue na vida do outro. Nós estamos aqui para deixar algo de bom para o outro. Uma mensagem, pelo menos. Né? Exatamente. E nunca perder a esperança, né? Nunca perder a capacidade de sonhar, né, e de buscar, né, a realização dos seus sonhos. Isso, né? Que traz vida, né? Isso que traz vida. Sem esperança, sem esse desejo de estar sempre evoluindo, né? A gente não tem esse movimento, né? Que é a vida. Parabéns, Natália. Agradeço pela sua presença. Nosso programa, nosso episódio está acabando, né? E a gente gosta de presentear. A Pelica Energy é uma das patrocinadoras do nosso programa, né, do grupo. E nós desenvolvemos uma camiseta que é esse intuito, de levar o amor, levar que os hábitos, né, conduzem a disciplina, e a disciplina faz com que você alcance seus objetivos, né? Que você crie novas sinapses neurais e que a partir do momento que você veste a camiseta, você acessa essas novas sinapses e está constantemente co-criando uma vida de abundância em relacionamento, saúde, riqueza material, né, espiritual. Por isso a gente está te presenteando hoje. Olha que legal. Com uma camiseta. Espero que você goste. É um mimo do programa. Espero que você curta e muito obrigado. Obrigada, gratidão eu pela agradeço sua presença. A oportunidade. Eu te agradeço. Pessoal, a gente fica por aqui. Próximo episódio, não percam, todas as terças às 20 horas. Até o próximo. Abraço.